Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. 45 minutos. Esse foi o tempo que Tony Yaro ficou com o coração parado. Sabe o que isso significa? Quando o órgão deixa de funcionar, nosso organismo para de receber sangue e oxigênio, resultando em sérios danos para os tecidos e órgãos, sobretudo o cérebro. Esses danos podem surgir em questão de minutos após a parada cardíaca. Então imagine ficar sem batimentos por 45 minutos. É por isso que o caso de Tony é tão surpreendente. Uma vez que ele recebeu alta 5 dias depois e já queria voltar ao trabalho. Imagina. Como você explicaria isso, hein? Que história, hein? Tudo aconteceu no estado americano de Ohio, no dia 5 de agosto de 2013, quando a esposa de Tony, Melissa, acordou e viu que a respiração do marido estava estranha. Eram 4 horas da madrugada e, como ela não foi capaz de acordá-lo, decidiu chamar uma ambulância para levá-lo o mais rápido possível ao hospital. Enquanto o resgate não chegava, ela usou toda a sua experiência de 7 anos como enfermeira e deu início a uma ressuscitação cardiopulmonar. Sabe o que é isso? Parecia que o coração de Tony tinha parado naquele momento. A equipe dos primeiros socorros teve que usar o desfibrilador várias vezes até recuperar os batimentos do mecânico de 37 anos. Assim que ele chegou ao hospital, a primeira coisa que os médicos pensaram foi que as artérias de Tony estivessem entupidas. Entretanto, para a surpresa de todos, elas estavam normais. Mesmo sem a certeza do que havia acontecido, os ânimos se acalmaram um pouco até o final da tarde daquele dia. Mas então, o que ninguém esperava aconteceu. O coração de Tony parou outra vez. Só que não foi uma situação comum. O mecânico ficou sem batimentos por nada mais, nada menos que 45 minutos. Durante todo esse tempo, os médicos fizeram tudo o que podiam para reanimá-lo. Mas parecia não haver mais opções. Tony estava morto. De acordo com o cardiologista à frente do caso, o Dr. Raja Nazir, todos os remédios foram dados para que Tony pudesse sobreviver. Mas depois de quase 1 hora, ele e a equipe chegaram à conclusão de que deveriam parar por ali. Foi então que a situação começou a ficar mais, digamos, milagrosa. Logo depois que a família foi informada da morte de Tony, o filho do mecânico, de 17 anos, correu até o corpo do pai e gritou que ele não morreria naquele dia. Em questão de alguns momentos, após o adolescente praticamente ter dado uma ordem ao corpo do pai, o monitor cardíaco de Tony começou a apontar sinais de vida. Como o próprio Dr. Nazir explicou, não era nada regular, apenas pequenos movimentos elétricos, cerca de 1 ou 2 batimentos por minuto. Aquilo por si só deixou o cardiologista surpreso, o suficiente para que ele decidisse continuar os esforços de reanimação. De pouco em pouco, a frequência cardíaca continuou aumentando até que Tony deixou de ser considerado clinicamente morto e, basicamente, voltou à vida. Se essa situação foi chocante para os médicos, imagine só para a família. Como é que eles ficaram? Eles foram informados sobre a morte de Tony e então, momentos depois, receberam a notícia de que ele estava vivo. Assim que os procedimentos acabaram, ele foi levado de helicóptero até a Universidade do Estado de Ohio para ficar internado pelos próximos dias. Os médicos imaginaram que, embora tenha acontecido uma reviravolta milagrosa, Tony precisaria passar por um transplante de coração, ou, na pior das hipóteses, ficaria em estado vegetativo pelo resto da vida. O que eles nem sequer imaginavam era que 5 dias depois, no dia 10 de agosto, Tony receberia alta e poderia voltar para casa,
Agora com um desfibrilador implantado no peito. Trata-se de um pequeno dispositivo responsável por monitorar o ritmo cardíaco. E caso seja detectada alguma mudança nos batimentos, o aparelho envia pequenos impulsos elétricos indolores para voltar ao normal. Com isso, o mecânico se sentiu tão bem que se organizou para voltar ao trabalho logo na semana seguinte. Outra coisa impressionante, se é que essa história pode ficar ainda mais extraordinária, é que a última memória de Tony, antes de acordar no hospital, foi de ir para a cama dormir. Além disso, ele não estava sentindo dores e voltou para casa sem nenhuma costela quebrada, como é possível acontecer em casos de reanimação. Nas palavras da esposa dele, essas coisas simplesmente não acontecem clinicamente. Se esse tipo de situação não é comum, então como explicá-la? Realmente um milagre? Ou será que foi apenas uma condição médica incomum? Infelizmente, a última informação que conseguimos encontrar falava que os médicos estavam interessados em fazer uma biópsia do coração de Tony para entender melhor o que aconteceu. Até aquele momento, os especialistas não tinham explicação para o caso. E como o próprio cardiologista responsável nunca esteve diante de algo parecido, ele mesmo estava considerando a situação um milagre. Ainda assim, não vou deixar você sem uma possibilidade do que pode ter acontecido com Tony naquele dia. Você já ouviu falar de fenômeno de Lázaro? Trata-se de um raro acontecimento na literatura médica, com pouco mais de 35 registros desde 1982. O nome pega carona diretamente na história bíblica de Lázaro de Betânia, um homem que morreu e 4 dias depois foi ressuscitado por Jesus Cristo. No caso do fenômeno, não é como se o Filho de Deus aparecesse novamente e trouxesse as pessoas de volta à vida. Na verdade, ele consiste no retorno espontâneo da atividade cardíaca após as tentativas mal-sucedidas de reanimação. Como estamos falando de um fenômeno extremamente raro e pouco registrado, ainda não há muito entendimento sobre o assunto. Entretanto, uma das hipóteses pode explicar o que aconteceu com Tony. Durante os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar, é possível que haja um aumento de pressão no tórax. Isso, por si só, pode restringir o fluxo sanguíneo que retorna ao coração, ou, em casos mais extremos, impedir que o coração bombeie sangue normalmente. Então, quando os esforços da ressuscitação são interrompidos, é possível que o relaxamento da pressão facilite a expansão do coração, seguido por impulsos elétricos e, finalmente, o retorno dos batimentos cardíacos. Ao mesmo tempo, outros pesquisadores acreditam que a pressão no tórax também atrasa a chegada dos medicamentos ao coração. E quando a pressão diminui, o fluxo sanguíneo permite que eles cheguem ao destino e façam o seu trabalho. Parece possível que isso tenha acontecido com Tony, você não acha? O geriatra Vedamurthy Adhiyaman, do país de Gales, viu com os próprios olhos o fenômeno de Lázaro no início dos anos 2000. E depois de estudar mais sobre o assunto, ele chegou à conclusão de que antes de declarar a morte, o melhor é notificar a família do paciente que os procedimentos foram interrompidos e que a pessoa será monitorada de 10 a 15 minutos. A Adhiyaman diz que a morte é um processo e não um acontecimento. A morte acontece de forma gradual, conforme os órgãos vão se desligando. É por isso que é correto notificar a morte apenas depois de estar absolutamente certo. O problema é que existem situações em que os médicos estão sob muita pressão, principalmente quando o caso envolve transplante ou doação de órgãos. Essa correria pode resultar em uma notificação incorreta e uma surpresa milagrosa momentos depois. O caso mais surpreendente do fenômeno aconteceu com uma mulher chamada Velma Thomas, em 2008.
Ela teve nada menos que 3 paradas cardíacas e precisou ficar em um aparelho de suporte de vida. Por mais de 17 horas, os médicos não conseguiram detectar ondas cerebrais significativas e Velma foi declarada clinicamente morta. Àquela altura, o filho dela disse que a pele da mãe já estava endurecendo e seus dedos começaram a se enrolar. A família, então, tomou a decisão de tirar Velma do suporte de vida e passaram a organizar o funeral. Foi, então, que 10 minutos depois, os batimentos cardíacos simplesmente voltaram e Velma acordou perguntando onde estava o filho. Impressionante, não é? Se você gostaria de conhecer mais casos envolvendo o fenômeno de Lázaro, então me diga nos comentários que a gente pode preparar um vídeo só com esse tema. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!